Boa noite, irmãos. Um prazer muito grande estar gravando esse vídeo para falar com vocês. O primeiro vídeo que eu fiz eu falei sobre ego e dissonância cognitiva. Como esse é um assunto um pouco pesado, toca no sistema de crenças de muitas pessoas, esse próximo vídeo e esse vídeo que eu estou gravando agora, nós vamos falar sobre a questão dos arquétipos. E quando eu gravar outro, eu vou continuar falando sobre dissonância cognitiva, porque é isso que está acontecendo. Mas, para a gente expandir consciência, a gente precisa de conhecimento e debater. Então eu proponho essa questão dos arquétipos para que a gente expanda juntos consciência e para que a gente possa crescer juntos. Sabe por que dá para a gente crescer juntos, gente? Eu vou falar para vocês o que é o grupo Quantum Project. Ele é um ser vivo. Ele é um arquétipo. Quando ele foi fundado, teve mais gente que participou do grupo, que foi o Décio, o Marcos Ramos, a Rosemary Rezende, depois veio a Cláudia Cruz. O que nós tínhamos em comum? Aliás, o que nós temos em comum? O questionamento, a vontade de trabalhar para o todo, e nós tínhamos uma linha de pensamento. Quando o Project foi gerado, ele se transformou num ser vivo. Ele existe. E ele tem personalidade. Ele é um arquétipo. É por isso que acontecem tantos debates no grupo. Às vezes tem essa divergência de pensamentos, porque na verdade vocês não estão divergindo nem do Jefferson, nem da Cláudia, nem do Evandro, nem do Marcos. Vocês estão, as pessoas estão muitas vezes divergindo do arquétipo do grupo. Ele não vai mudar. Quando eu não respondo, a Cláudia responde, o Evandro responde, a Nurimar responde, o Ed responde. Por quê? Gente, vocês já ouviram falar de consciência grupal? É isso que acontece. Hoje nós estamos entrelaçados. É por isso que o grupo começou a tomar uma linha de raciocínio e de pensamento. Se vocês perceberem bem, o grupo hoje ele tem um foco. Ele tem uma linha de pensamento. E eu estava analisando isso, e aí eu comecei a compreender outras coisas. O que foi? Quando ele foi gerado, eu falo gerado porque existiu mesmo uma gestação e tudo mais. No pensamento, ele foi criado. Ele existe no universo não local. Nós estamos emaranhados, entrelaçados, e existe a comunicação não local entre nós. Isso não tem como não existir. É a mesma coisa que aconteceu, que acontece, por exemplo, com o Paquistão, com Israel, com a Palestina. Eles têm um pensamento, e a gente que está fora, você olha, fala, poxa, é tão fácil chegar à paz. Mas cada um tem um modo de pensar, eles são arquétipos. Eles têm uma consciência arquetípica de grupo. E é o que nós temos também. Então não adianta um vir bater e falar assim, não pode focar no negativo. Não pode falar de coisas negativas. O que acontece quando se fala isso? Tudo se torna negativo. Eu postei um vídeo falando sobre escravidão moderna, pedi que as pessoas, se puder, compartilhem. Tem uma pessoa que não quis compartilhar. Falou, não, é muito negativo. Eu não vou compartilhar isso, não, porque não posso focar no negativo. Tem que pensar em coisas positivas. Lógico que a gente tem que pensar em coisas positivas. É lógico. Só que se a gente não for falar do chemtrails, da fome na África, das crianças desaparecidas, da escravidão moderna, a gente não vai falar de nada. Isso não é focar no negativo. Como que você vai
chegar à conclusão de um assunto se você não tocar nele? Como que você vai trabalhar? Por exemplo, como que nós vamos ajudar o nosso irmão Ed na questão dos chemtrails se as pessoas falam que é focar no negativo? Como que a gente vai pensar nas meninas que são escravizadas para prostituição, se a gente não pode falar nisso, que é focar no negativo? Como que a gente vai falar, ou como a gente vai agir na questão das crianças mutiladas na África, se a gente fala, as pessoas falam que é focar no negativo? Não, temos que emanar amor. Nós temos sim que emanar amor, mas nós temos que ter amor-ação. O amor-ação começa quando você acorda de manhã e diz bom dia para sua esposa e dá um beijo no seu filho ou na sua filha. Nós temos que contagiar todo o nosso entorno com amor-ação. Como que alguém vai chegar em mim e falar o que aconteceu com você, Jefferson, que você mudou, se eu não tiver ações só emanando amor? Vocês estão entendendo qual é a diferença? Ninguém está falando aqui que nós vamos sair correndo atrás de negativo. Mas nós temos que amar. E o amor é ação. Quantos filmes você já assistiu que o mocinho, o galã, chega para a moça e fala: eu te amo, meu amor. E ela fala: então prova. O que ela está pedindo? Ela está pedindo uma ação. Amor de palavras está cheio no mundo. Quantos milhares de anos as pessoas vêm meditando, estão morando em templos, jejuando, se martirizando, se flagelando, e nada acontece. Porque não adianta. Você pode, um exemplo, o jejum. O jejum é bom? É bom, mas é bom para você. Você vai chegar numa pessoa que está precisando de uma palavra e falar: olha, estou jejuando por você. Não é mais fácil você falar, abraçar essa pessoa e falar: eu te amo? Vocês lembram que é assim que trabalham com os obsessores? É abraçando e dizendo: eu te amo? Derramando amor. Por que precisa do abraço? Porque o abraço é uma ação. Então, é esse o grande problema. Primeiro, nós não enxergamos a questão da programação. Nós vivemos arquétipos. Tudo é arquétipo. Todas as situações são arquetípicas. Como? Simples. Lembra quando eu fiz aquela comparação dos computadores biológicos? Tá. Se nós somos computadores biológicos, nós precisamos de softwares de programas. Onde estão softwares de programas? Estão no universo no local, em potência ou no inconsciente coletivo, que são a mesma coisa. Nós temos um inconsciente em comum, que é o inconsciente coletivo. Por isso é que nós estamos emaranhados. Nós estamos emaranhados. E isso que todos precisam entender. Quando você entra num grupo, você entra num time de futebol, num partido político, o que quer que seja, você acaba se emaranhando. Então é isso que aconteceu conosco. E nós estamos, todo o universo está emaranhado. Por quê? Nós buscamos os nossos programas no mesmo local, através do nosso inconsciente. Então, por exemplo, quando você nasce com um programa nativo. Digamos, fazendo essa analogia de computadores. Você nasce com o Windows. Só que o Windows, quando você compra o computador, ele vem sem o Office. Ele não vem com Word, Excel, PowerPoint, Access. Ele não vem com nada disso. Ele não vem com programa para baixar música. Ele não vem com um monte de aplicativos, de plugins.
Isso, quando você começa a utilizar o computador, esses aplicativos, plugins, programas, eles vão sendo instalados de acordo com aquilo que você precisa. E esses programas estão no inconsciente coletivo. Ou no universo não local, se preferirem, mas é tudo a mesma coisa. O que nós precisamos entender é que todas as situações são arquétipos. Você precisa reconhecer para você saber trabalhar e tirar o melhor do seu arquétipo. Porque o arquétipo, ele é uma faca de dois gumes. Por exemplo, você assume o arquétipo do pai. Você casou e sua esposa ficou grávida, automaticamente você já vai implantar o programa de pai. Você vai ver que você vai mudar. E você nunca mais, a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você tem um filho. Vocês notaram isso? Que vocês não conseguem se imaginar sem um filho? Vocês tentam lembrar como a sensação de não tê-lo, você não consegue. Porque você vive o arquétipo do pai. E o que o arquétipo faz? Ele se funde com você, com a sua seu inconsciente pessoal. Há uma fusão. Então, esse arquétipo do pai pode ser prejudicado pela sua personalidade, pelo seu sistema de crenças. É por isso que existem os maus pais e os bons pais. Assim é com a noiva, que eu gosto muito de citar a noiva, porque a noiva, enquanto você está namorando a menina, vocês já repararam que a noiva ela se transforma na semana do casamento? Porque ela vive esse arquétipo, ela sente esse arquétipo. Então eu vou falar uma coisa muito importante para você agora. Qualquer arquétipo que você assumir ou incorporar, você consegue tirar o melhor dele. Qual é o segredo? Sinta. Sinta e haja como ele. Um exemplo. Se você quer ser um desenhista, o que você tem que fazer para ser esse desenhista? Você tem que comprar uma prancheta, os pincéis, os lápis, o papel A3, né, que costuma pintar. Comprar todas as publicações que você puder sobre desenho. Colocar o cartaz do Stan Lee, do Steve Ditko, Todd McFarlane no seu quarto e começar a se sentir. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir de uma forma a fazer você se tornar esse desenhista. Isso é criar. Você foi no universo não local, buscou o arquétipo que você quer no inconsciente. E aí você começou a se sentir. Vocês já notaram aquela expressão, fulano está se achando? Você notou que essa pessoa que está se achando, ela é? Normalmente a pessoa que se acha, ela está num carro legal, ela está namorando uma pessoa legal, ela tem um emprego legal, ela tem uma galera legal que anda com ela. Porque ninguém ia falar, ela está se achando e o cara está caído na calçada. Quando a pessoa está se achando, o que ela fez? Ela incorporou um personagem. Quando você incorpora esse personagem e começa a sentir como ele, o universo tem que fazer todo o seu sentimento se tornar realidade. Talvez seja isso que foi explicado no segredo, no The Secret, mas não foi muito bem abordado. A questão do sentir. Lembra aquele exemplo do carro, que o cara senta no carro, sai dirigindo e tal? Para quê? Para ele sentir. Então, se você quer ser milionário ou rico, isso é um exemplo que eu estou dando, tudo bem?
Então, se você quer ser milionário, experimenta pensar como milionário, agir como milionário e sentir como milionário. Você vai ser milionário, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque é o sentimento que traz as coisas. Quando você está numa situação ruim, você começa a se sentir mal. Não é assim? E o que acontece? As coisas começam a dar errado. Quando você está se sentindo bem, a tendência das coisas é começar a dar certo. Quer ver o exemplo de um arquétipo? O drogado. É um tema muito chato, né? Focar no negativo. O drogado. Qual é a tendência do drogado? Do viciado em crack, por exemplo. Ele ir para o fundo do poço. Por quê? Ele vai começar a pensar como drogado, a agir como drogado e sentir como drogado. Onde que ele vai parar? Na biqueira. Ele vai começar a pegar as coisas da casa dele, porque ele perde toda a noção. Ele encarna esse arquétipo, porque arquétipo, não existem arquétipos só bons, não. Todos os tipos de arquétipos existem. E esse é o grande lance. É sempre estarmos atentos. Como é que você está agindo? Como que você está respondendo às coisas que acontecem na sua vida? Você está parando para identificar essa situação? Por isso é que sempre, você pode ver que todos os terapeutas, todas as pessoas que dão palestras, eles dizem assim, para soltar. Porque senão o que acontece? Você acaba incorporando esse arquétipo. E os arquétipos são impostos também. Um sistema de crenças, ele impõe a você um arquétipo. Sem você perceber. Existe o arquétipo do brasileiro. Hoje, antigamente, nós tínhamos um arquétipo do temos que levar vantagem em tudo. Tinha um comercial de televisão feito por um jogador de futebol muito famoso que ele falava, era um comercial no cigarro, ele falava, nós temos que levar vantagem em tudo, certo? Isso passava dezenas de vezes o dia inteiro em todos os canais. Naquela época podia fazer comercial de cigarro. O brasileiro começou a pensar assim, ele assumiu esse arquétipo. Qual é o arquétipo agora do brasileiro? Aquele que não desiste nunca. Pode ver, as pessoas falam brincando, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, não sei o que e tal. Realmente o povo brasileiro incorporou esse arquétipo. Isso aconteceu no nazismo, isso acontece na Palestina e em Israel. Por isso que eles nunca vão chegar num acordo. Por quê? O povo assumiu o arquétipo. Eu sou inimigo, os palestinos assumiram, eu sou inimigo de Israel. Israel assumiu o arquétipo, eu sou inimigo da Palestina. Então não adianta você colocar a paz dourada, pintada não tem como eles se aceitarem e eles entrarem num acordo, porque eles são inimigos, são arquétipos inimigos. Então o trabalho aí tem que ser muito grande aqui nesse plano. Logicamente que existe o cinturão de fótons, né, que está fazendo esse trabalho de derramar amor nesse planeta, né, para que essas questões que são difíceis de ser solucionadas sejam trabalhadas. É uma ajuda, né, no caso. Mas essa questão do arquétipos, voltando mais uma vez nesse assunto, é muito importante. Leiam Jung, ou Yang, sei lá, eu falo Jung. Porque é muito interessante, é difícil. Mas mesmo na dificuldade para ler, leia. Porque você vai entender e você vai compreender também por que muitas coisas acontecem com você. Por que você age de certa forma diante de um assunto X ou Y. Como fazer para que você não assuma arquétipos negativos.
Existe sim uma forma de se fazer isso, mas o principal é estar atento, estudar e amar. Amor, ação. Abraço.